Bom, tudo bem com vocês? Bom dia, quem já chegou. Hoje nós vamos iniciar o nosso último capítulo do módulo 2, tá? Que está na página 240. Vamos lá abrir na página 240. Nosso último capítulo. Página 240, módulo 2. Acharam? Quem está chegando agora, módulo 2. Bom dia, Rafael. Bom dia, Carlos. Módulo 2, página 240. Hoje nós não vamos usar a tabela periódica, não, tá? Esse último capítulo do módulo 2 é uma continuação do último capítulo do módulo 1. No último capítulo do módulo 1, nós falamos sobre os vegetais, que foi uma matéria que a gente já tinha visto no 7º ano. Aí, no módulo 2, ele apresenta novamente uma continuação desse estudo dos vegetais, tá? Nós já vimos essa matéria no 7º ano, então eu vou utilizar a memória de vocês nesta aula, tá? Então, tabela periódica, fórmula, substâncias químicas, hoje não, hoje a gente não vai ver, tá? A gente vai relembrar algumas coisas relacionadas ao estudo dos vegetais, porque com a mudança da BNCC, esse assunto ele retornou no 9º ano, tá? Para a gente dar uma relembrada. Então, eu vou fazer sempre algumas perguntas para vocês, para ver se vocês conseguem lembrar ou se eu vou ter que explicar tudo novamente, tá? Vamos ver aí se eu consigo puxar pela memória de vocês. Acredito eu que muitas coisas vocês devem lembrar, sim, principalmente dos nomes, tá? Porque são nomes estranhos, mas a gente já tinha comentado bastante no 7º ano. Bom, então vamos na 240, tá? Página 240. A primeira coisa que o livro coloca, vou colocar de novo aqui no chat para o pessoal que está entrando agora se achar. A primeira coisa que o livro comenta tem uma foto aí na página 240 falando sobre o Jardim Botânico, tá? E aí ele pergunta se alguém já foi a um jardim botânico, se alguém já visitou um jardim botânico. Alguém aí que já está na sala já teve a oportunidade de visitar o jardim botânico? Ou pelo menos já ouviu falar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro? Eu já ouvi muito falar, dizem que tem uma. Acho que tem um pau-brasil lá, algo assim do tipo, né? Sim, tem. Aham, tem. Eu só ouvi falar, nunca fui não. Então, os estúdios da Globo, né? Alguns estúdios são no Jardim Botânico, nesse bairro. Tem um bairro que se chama Jardim Botânico, que é onde está Aquele o estúdio da presidente. JTV, né, Aline? Tem um monte de Isso, atrás. o TV, aquele estúdio, né? Ele é todo de vidro, e aí a gente consegue ver uma parte do Jardim Botânico de lá, tá? É bem pertinho, tá? Mas ninguém nunca foi lá, só ouviu falar. Aline, fica perto daquele lugar que parece tipo, que tem uma lagoona assim no meio. Isso Então eu mesmo. já fui. Eu já fui lá. Então, Que tem lá, tipo. Acho que foi a casa de alguém, né? De Dom Pedro lá, sei lá. não, esse é o Museu Nacional. Esse Não, não. não. Tem um lugar, tipo assim, que tem uma lagoona, assim. Atrás tem uma floresta, assim. E tem parece uns quartos, assim, que é até trancado, que ninguém pode entrar. É perto Então, disso? esse
que você está falando, eu acho que é o Museu Nacional, é o que pegou fogo, é o da Quinta da Boa Vista. Não é na Quinta da Boa Vista. Ah, Embora então não foi não. lá na Quinta da Boa Vista também tenha muitas espécies diferentes de vegetais. Lá também tem uma grande variedade, mas não é o Jardim Botânico, não, tá? Ah, então eu não fui, porque eu fui nesse lugar e tinha um monte de planta e sei lá, né? Eu pensei. Isso, lá também tem um montão de espécies, tem sim, mas não é nesse lugar, não. O Jardim Botânico, a entrada dele é uma entrada larga, né? Uma rua asfaltada larga, por onde você entra, com diversas palmeiras, uma do lado da outra. É um lugar bem característico, é bem diferente. E bem diferente da Quinta da Boa Vista, tá? No Jardim Botânico, tem um local específico, né? Que os cientistas que estudam as plantas, que são chamados de botânicos, trabalham estudando essa diversidade que a gente tem. No Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande de vegetais, tá? Principalmente porque nós temos muitos locais ainda com florestas. Aqui no Rio, a gente tem a Floresta da Tijuca, que tem uma diversidade imensa, né? Temos o Jardim Botânico, que também tem uma variedade muito grande. E todas essas espécies que tem aqui no Rio de Janeiro e que tem no Brasil também, elas são catalogadas e elas são guardadas lá no Jardim Botânico. Então, eles fazem tipo que uma organização de todas as espécies de vegetais que existem e fazem tipo que um catálogo. Eles criam um catálogo para identificar todos aqueles vegetais, tá? Encontrados. Já se sabe também que a diversidade, né, dos vegetais ela é tão grande que muitas espécies eles nem conseguiram ainda catalogar, nem conseguiram descobrir ainda. Tem muita coisa ainda no reino dos vegetais para ser descoberto, tá? Porque o Brasil Ô, professora, é um país muito rico nessa parte. Fala, Rian. então eu posso dizer que o ser humano ele conhece só 1% de tudo, praticamente, em questão científica. Tipo animais, Não, 1% não, é mais um pouco. A gente já tem bastante coisa catalogada, tá? Tanto de vegetais quanto de animais. Só que existem áreas que às vezes é de difícil acesso, que o cientista ele não consegue chegar. E aí é que ele se depara com espécies que ele tem certeza de que ainda não foram descobertas por conta dessa dificuldade de acesso, principalmente no fundo do mar, né? No fundo do mar, a gente sabe que a gente consegue mergulhar até uma determinada principalmente pressão, naquela né? parte lá que é tudo Bom escuro, dia. que não chega nem luz. A zona afótica, que não tem luz, né? A gente não consegue nem chegar lá, tá? E a gente sabe que tem seres que vivem na zona afótica, tá bom? Sim, tem até Então, aquele peixe lá que ele tem uma cara toda estranha. isso. Então, com as plantas é a mesma coisa. Lá no Jardim Botânico, a gente tem uma variedade imensa, tem um grupo, né, de cientistas que se dedicam a isso, a descobrir somente novas espécies. E aí, toda vez que se descobre, eles fazem todo um relatório daquela espécie. Então, todas essas espécies, elas ficam catalogadas lá. É tipo que uma biblioteca, só que em vez de ter livros, tem pranchas de vegetais. O que é isso? Tem um exemplo, ó, na página 238 e 239, é a abertura do capítulo, né? O capítulo 6. Aí nós temos aí, ó, exemplos de pranchas. É mais ou menos assim que elas são catalogadas. Eles pegam os vegetais, colocam para secar, né, esse vegetal, essa folha, se for uma flor, e aí eles observam
todo esse vegetal, as partes que tem, de que é composto, para fazer essas pranchas. Então, tem milhares de pranchas dessa lá. Cada espécie tem uma prancha falando sobre a espécie, tá? Bom, então vamos voltar lá para 240. Aí ele conta um pouquinho desse estudo que eles fazem com essas pranchas, que eles chamam de um projeto de catalogação, ó, da flora histórica da botânica, que é a Flora Brasiliense. É como se fosse um livro, né? É como se fosse um fichário, na verdade. É como se fosse um fichário com todas essas pranchas ali catalogadas. Então, tudo que eles descobrem tem ali. Aí, por exemplo, chegou um cientista e percebeu que encontrou um vegetal que ele nunca tinha visto antes. Aí, para ele ter certeza se aquilo que ele descobriu, se é novo ou não, se alguém já tinha visto, ele vai até esse fichário e procura as informações. Se não tiver nada parecido com aquilo que ele achou, aí pode ser um estudo novo. Agora, se ele pesquisar lá e ele achar igual ao que ele achou na natureza, aí é porque alguém já tinha descrito aquele vegetal. É mais ou menos Olha, assim que funciona. é possível a gente misturar plantas? Tipo, fazer uma mistura? Tipo, Sim, é possível, sim. Não sei se vocês costumam assistir, porque é domingo bem cedo, né? Tem um programa na Globo, que é Globo Rural. Assisto. assisto muito, mesmo no sendo da Então, roça. Eu tipo, assisto Globo Rural. Muito bom. quando aparece nesse programa, é, partes de animais e partes de vegetais, né? Falando sobre plantas. E aí, nessa parte que fala sobre plantas, eles têm alguns especialistas, né, que eles tiram as dúvidas de produtores, de agricultores. E aí, em alguns programas, às vezes aparece. Eles, tipo que, como é que eu vou explicar a vocês? Parece Fazendo umas assim, frutas estranhas, aí os como se produtores fosse uma perguntam. mistura de duas Enxerto de uma com a outra? espécies, de uma com a outra. Como que eles fazem? Por exemplo, uma vez eu vi um programa que fez o limão com a laranja, tá? Eles pegaram uma mudinha do limão, do limoeiro e da laranjeira. Aí pegaram aquele gravetinho, né? Cortaram assim em diagonal e emendaram os dois em diagonal, só que um para baixo, o outro para cima, para poder na hora de encaixar, né? Encaixar certinho. Aí eles passaram uma fita e esperaram lá a planta se reproduzir para ver o que que dava. Então, eles costumam fazer esses experimentos sim, para ver se tem como você fazer algo diferente do que já era normal ou não. Então, eles fazem esses experimentos. Aline, se eu não me engano, tem alguma fruta que a gente come, tipo, normal, que também é mistura de duas. Eu não sei se é melancia, melão, que é mistura de alguma coisa. Não tem uma fruta, assim? Tem, sim, Eu tem. acho que é melão com melancia, enfim, sei lá. Tem. Eu vi nesse programa também falando sobre isso. Sempre dá bastante dicas nesse programa e mostra experimentos, né? Se vão dar certo ou não. E mostra também soluções. Às vezes, por exemplo, o agricultor ele tem lá um cafezal, vamos dizer assim. Aí naquele pé de café está dando algum problema, está com algum tipo de praga ou algum problema para ser solucionado. Aí eles escrevem para o programa entra em contato com um especialista naquilo, né? E aí o especialista tem sempre uma solução para dar, tá? Existem livros também que ensinam essas técnicas. A parte vegetal, ela é bem, assim, bem ampla, né? Quem gosta, quem é produtor e gosta,
é uma área bem ampla, tem bastante coisa que já foi descoberto e que divulgam através de livros, através de artigos científicos, tem bastante coisa, tá? Agora, toda vez que o cientista ele tem qualquer dúvida que ele precisa esclarecer, aí ele vai até o Jardim Botânico, que lá ele vai encontrar informações de todas as espécies já catalogadas. Se for relacionado ao vegetal, se ele for lá, ele consegue colher informações e as informações geralmente que eles precisam, tá? Bom, aí eu entro no que a gente estudou lá no 7º ano, que é na página 241. No 7º ano, eu falei para vocês que o reino vegetal ele estava separado em alguns grupos. E essa separação, ela era feita através das características que a planta possuía, tá? Então, vamos ver se vocês lembram de algumas. Então, o livro colocou um esquema aí na página 241, tá? Desses grupos, que são 4 grupos, e nós vamos, a partir de agora, analisar o que cada grupo tem ou não tem. Então, o grupo mais simples dos vegetais é o grupo das briófitas, que eu falei para vocês lá no 7º ano que as briófitas elas são conhecidas popularmente como musgos, que são aquelas plantinhas ou hepáticas, que são aquelas plantinhas bem pequenininhas. Geralmente, elas estão localizadas em cima de pedras, que a pedra às vezes fica úmida, aí dá uma vegetação por cima da pedra bem pequenininha. Aquilo ali, o nome daquilo ali é musgo, tá? Então, as briófitas foi o primeiro grupo que nós vimos no 7º ano e ele vai retornar para a gente. Professora, rapidinho. Eu não entendi um negócio. O que faz o musgo ficar grudado na pedra? É o quê? É o mar batendo muitas vezes? É o quê? Não, não. Olha só. Na página 242 tem a figura de um musgo, só que ampliaram, tá? E aí a gente consegue ver, ó, o rizoide. Vê se vocês conseguem ver lá a plantinha. É esse rizoide que fixa o musgo na pedra. Só que isso tudo é muito pequenininho, tá? É pequenininho mesmo. É Aline, bem minúsculo. mas tipo assim, às vezes quando você guarda uma coisa muito tempo dentro da água, também fica esse musgo. Mas como é que aparece ali? Tipo assim, Também. porque eu guardo concha dentro de um potinho com água. Aí eu sempre tô lavando aquilo. Aí eu deixo de lavar um tempo, surge musgo, tipo assim, de onde vem? É uma bactéria, sei lá, que instala? Não sei o que é aquilo. É porque tem resquícios dele ali na concha, e aí ele, com a presença da água, ele se reproduz sozinho ali, e aí sempre vai dar. Não sei se vocês já repararam também no cantinho de muro, às vezes bem no cantinho do muro. O muro, no cantinho ou embaixo, ele fica úmido. Aí aparece um monte de plantinha ali também. Isso também é musgo, tá? Porque ele gosta dessa umidade, dessa presença da umidade. Então, eles aparecem ali porque eles começam a se reproduzir. Vocês vão tirar e eles vão aparecer novamente, tá? Então, geralmente em pedra, no rodapé do muro, né? No chão, bem encostadinho ao chão, ou em objetos assim que tenham umidade, pode aparecer, tá? Por conta dessa preferência deles pelo ambiente úmido. É assim mesmo. Bom, o que a gente precisa relembrar desse grupo aí? Que eles não possuem vasos condutores. O que é isso? É o que a gente chamava no 7º ano de xilema e floema. Lembram desse nome? Que são os vasos condutores que levam seiva bruta e elaborada. Lembram disso? Que é o alimento da planta. As briófitas, eles não têm esses vasos condutores, porque é uma plantinha pequenininha,
tá? Pode ter no máximo 5 centímetros, ela é bem miudinha. Então, não vai ter a, a necessidade de ter esses vasos condutores, tá? O segundo grupo já tem os vasos condutores. O segundo, o terceiro e o quarto já vai apresentar xilema e floema. No segundo grupo, ó, o livro colocou aí uma imagem, que são as pteridófitas. Essas vocês já viram várias vezes, porque em muitas casas tem pteridófitas, que são as samambaias, né? Muita gente cultiva essa samambaia. E a gente viu, não sei se vocês lembram, que na folhinha da samambaia, embaixo da folhinha, tem um monte de bolinha. A gente comentou, até eu lembro que vocês comentaram, na casa da minha avó tem. Se a gente encostar, essas bolinhas saem. O nome dessas bolinhas é chamado de soros. E aí são utilizadas também na hora delas se reproduzirem. Professora, Aline. Oi. Vai, pode falar, Joana. Não, fala primeiro. Fala, pode falar. Eu falo depois. Meu Deus. Tá bom, vou falar. O meu passatempo favorito na casa da minha avó antigamente era ficar passando a mão pra tirar essas bolinhas. Porque a casa da minha avó não tinha sabambaia. A sabambaia tinha a casa da minha avó. Sério, a gente passava, era, sabe, aqueles pozinhos na Muita. cabeça, no pé, na roupa, no chão. Tem gente que gosta demais, é uma planta bem comum, né? E toda criança faz isso, pega as bolinhas e retiram, pegam esses soros e retiram. Toda criança faz isso. E é uma planta muito comum, então a gente consegue lembrar bastante da nossa infância, porque casa de vó geralmente sempre tem, tá? Fala, Rian. Professora, o que faz aquelas plantas lá? Não sei se você conhece, eu chamo de dormideiro, eu conheci como dormideiro. O que faz elas fecharem? O que faz? Eu nunca entendi direito. É tipo, a gente sempre toca, elas escondem. Algumas plantas, elas têm alguns aspectos, assim, diferentes, né? E a dormideira é um exemplo disso. Então, toda vez, igual nos animais, né? A gente viu que, quando a gente estudou os animais, que alguns animais têm o poder de regeneração, outros animais têm poder de liberar substâncias urticantes que queimam, né? Então, cada animal tem uma característica. As plantas também, cada planta tem uma característica, tá? Diferente. Então, a dormideira é um processo característico dela se fechar. Igual a flor que é chamada de hibisco. Não sei se vocês conhecem com esse nome, mas algumas pessoas também conhecem como meia-noite, que durante a noite, quando cai a noite, ela se fecha todinha. É aquela flor que é vermelhinha, bem, bem grande. Tem por aí a Vessa, no Paraíso, tem um monte de calçada que tem ela. Ela, durante o dia, ela fica toda aberta, mas durante a noite ela fica toda fechadinha. Então, isso são características de determinados vegetais, tá? A flor, ela pode se fechar, a dormideira, né, pode também se fechar, são características delas, não tem, assim, uma regra muito específica para cada uma, não. É como se fosse uma defesa delas. Isso, é essa que usa para emagrecer, a hibisco, é essa mesmo. Eu não sei se nesse livro tem a foto dela, mas a gente usava um livro, a gente já usou um livro que... tem ela sim, deixa eu ver se é essa. Aqui não diz se é essa, mas é bem parecida. Ó, na página 253. Aí é um desenho, né? Não é uma foto real. Mas é bem parecida com essa. Aí chamam ela também de meia-noite, tá? Porque à noite ela fica toda fechadinha. E durante o dia ela fica aberta, bonitona, tá? Tem rosa,
E tem a amarela dela também. A amarela é um pouquinho mais difícil de achar, mas tem a amarela também, tá? Aí algumas pessoas descobriram que ela faz emagrecer, aí fazem um chá das pétalas dela, tá? Não sei se funciona, tá? Não é cientificamente comprovado, mas descobriram, aí estão tomando. Bom, aí o terceiro grupo é o grupo das gimnospermas, tá? Essas já são vegetais já de grande porte, né? A gente consegue ver uma araucária aí, só que não tem flores e nem frutos, tá? São vegetais de grande porte, mas não vão apresentar essas partes de flores e frutos. O único grupo que vai apresentar flores e frutos é o último grupo, que é o grupo das angiospermas, que a gente diz que esse grupo é o grupo dos vegetais completos, porque possuem todas as partes, tá? Vai apresentar flores e vai apresentar fruto, e o fruto com semente. Aí nós comentamos também no sexto ano que a gente utiliza esses frutos, né, na nossa alimentação, e a gente vai ver aí em algumas páginas do livro falando sobre o fruto, que dentro do fruto pode haver sementes, uma ou várias. E aí a gente vai ver, vamos relembrar quais os nomes, né, que se dão a esses frutos, quando aparece com uma semente só, que é o que a gente chama de caroço, ou com várias sementes, tá? Vamos relembrar Ô, essa parte Aline, também. Pode se eu falar. plan- se eu plantar uma semente de maçã que eu tava comendo, ela nasce? Sim, nasce. Que louco, então Mostrou também no domingo, mostrou no domingo não, minto, no sábado, não é de casa. Mostrou um rapaz, eu não sei o que que ele é, eu peguei já o programa já uma parte já estava no meio, acho. Aí eu não sei o que que ele é, não sei se ele é jardineiro, eu não sei o que que ele era. Acho que é assim que fica com aquela Ana Furtado, não fica? Fazendo aquele negócio. Você viu? Aí Esse sábado eu não vi não, mas no sábado passou. mostrou duas partes. Mostrou ele falando da jabuticabeira, que até apareceu o Renato Aragão. Aí o cara falando algumas dicas para ter uma boa jabuticabeira, e depois ele falou do mamão. Vocês viram do mamão? O que que ele fez com o mamão? Esse sábado eu não vi Ele, não. ele comeu, ele pegou o mamão, né? Cortou o mamão, tirou toda aquela parte da semente do mamão, colocou para secar, e depois ele fez cortou uma garrafa PET, né? E colocou a terra e os grãozinhos de mamão ali. E aí ele pedia que a pessoa esperasse um tempo para aquela sementinha germinar. A partir do momento que germina, aí você pode transferir para um terreno. E aí ele mostrou como que fazia isso, né? Que é o processo de muda. professora? Criou uma muda através do carocinho, então o da maçã é do mesmo jeito, tá? Por que a Você vai, banana, por pode que a falar. banana não vem com semente dentro? Não, a banana é diferente. A banana você vai pegar uma parte do caule dela e aí vai plantar no solo. A banana é diferente, tá? Mas a maçã dá jeito, é assim, você coloca para secar a semente, e aí depois você vai plantar, e aí você vai observar se vai Manga também, né? Você bota pra secar o caroço. isso. Aí nesse Não é de casa do sábado, foi esse sábado que passou. Mostrou o do mamão. E ainda falou que o mamão, mostrou o mamão e o abacaxi. A parte do abacaxi eu não vi, não. Mas eu sei que do abacaxi é com água. Você tem que ter água para. Você não planta na terra diretamente, não. Primeiro você faz um processo na água, depois que vai para a terra. É um pouquinho diferente. Mostrou do abacaxi também, mas aí eu estava fazendo alguma coisa
que eu me distraí. Mas do mamão, ele mostrou secando, mostrou colocando na garrafa PET, aí germinou. Quando germinou, ele foi e transferiu para o solo. E aí o mamão ele dá diversas vezes ao ano, né? Porque é uma fruta daqui mesmo, do Brasil, e o Brasil é tropical, então dá diversas vezes por ano. Diferente de outras frutas, né? Tem frutas que elas têm uma época para a gente colher, né? Por exemplo, o morango. Agora, essa época é época de morango. Por quê? Porque é uma época mais fria. O morango ele é muito sensível. Então, ele gosta desse ambiente um pouquinho mais frio, né? Do inverno. Porque imagina o verão, o morango no verão. Sensível do jeito que ele é num sol de 40, ele não iria resistir. Então, você não vai conseguir comprar um morango fresquinho no verão, porque não é a época dele. Agora, na época que a gente está, assim, de inverno, aí é a época do morango, que é uma época mais fresquinha, ele se adapta melhor a esse ambiente fresquinho, a esse clima fresquinho, entendeu? Mas tem frutas não, que dá o ano inteiro. A banana, se você pegar lá o pedacinho do caule, você consegue ter a banana o ano inteiro, a laranja, o limão também, o ano inteiro. É o mesmo exemplo do mamão, tá? Só algumas espécies é que tem época. O abacaxi, ele também demora muito, ele não é uma fruta assim rápida, não, tá? Ele leva um bom tempo para você conseguir colher o abacaxi, tá? Tem algumas frutas que vocês vão observar que dão na árvore, né? E tem outras que vocês vão observar que o processo é diferente. Ou elas são rasteiras, ou elas são trepadeiras, igual é a uva, né? A uva você não vai ver uma árvore de uva, porque eles são vegetais, a uva é um vegetal trepador, então ele sempre precisa de algum lugar para se fixar. Então a gente chama de, geralmente em casa de vó também tem muito isso. Fazem um telhadinho todo de madeira para que a vegetação da uva enrole ali, né? Açaí é trepadeiro também, né? Qual? Açaí. A fruta açaí. Não, açaí não. Não é trepadeira, não. Açaí, o pé O de cara que açaí, sobe pra pegar. ele é comprido assim, igual a araucária, assim, ó. Ele é bem alto, você tem que subir no tronco todo. Aí lá em cima tem uma, uma hastezinha com vários, aí você sai puxando, aí cai todas as bolinhas. Não é do estilo de trepadeira, não. Aí, eu pensava que as frutas, né, os alimentos mais pesados ficavam no chão, né? Porque eu via abóbora, melancia no chão. Até eu ver uma árvore de jaca, com uma jaca pesando uns 3 quilos. Eu fiquei, gente, como é que esse negócio tá no céu? Se esse negócio cair na cabeça de um, mata. Mata, pior que mata. A maioria dessas, assim, grandes, realmente são rasteiras. A melancia, né? A abóbora, são rasteiras. Mas a jaca é uma exceção. Ela dá tem a árvore, né? E não é assim no galho, não é na parte da folha. É no galho e no tronco, né? Então, realmente se torna perigoso. Mas qualquer fruta, Peraí, ela assim, sai do tronco mesmo? Da sim, madeira ali? sim. Tem tem um troncão, né, que é o principal. Aí tem tipo os galhos, que é tronco também, e sai uns fiozinhos assim. Isso. Que E aí a jaca bizarro. fica no galho, que fica no outro galho. Esse morro aqui da escola, perto da escola, que Morro chamam da de Jaqueira. Mora por aqui, dizia, não sei se ainda tem, mas dizia quando eu era criança que ali tinha muito pé de jaca, por isso que o nome do morro é Jaqueira. Porque antes de ter as casas, né? Antes de chegar
a população e construir casas ali, era muito pé de jaca. Aí por isso que ficou o nome de jaqueira, porque tinha muito. Aí eu não sei se Aline, ainda tem, deve ter ainda algumas, né? Não do jeito que era, né? Porque construiu um monte de casa. perguntei aqui a minha avó, ela falou que acha que sim. Acho que tem sim. Alguma coisa ainda deve ter. O pessoal que já mora já aqui há bastante tempo e conhece ali, aí deve ter ainda alguma coisa assim, mas antigamente era muito, porque não tinha aquelas casas ali, né? Bom, então o único grupo que tem as flores e os frutos é o último grupo, que é chamado de angiospermas. Aí ele dá o exemplo aí, ó, de uma orquídea, mostrando a parte das flores, né? Bom, aí na página 242 ele mostra como que é esse musgo, né? Ele pega, amplia esse vegetal para a gente poder visualizar como que é. Então, ele tá, embora seja pequenininho, ele tem um rizoide que vai fixar esse vegetal, né, aonde ele estiver. E lá em cima, ó, a gente tem um exemplo de uma hepática, tá? Que também faz parte desse grupo. Então, nesse grupo não vai ter vasos condutores, não tem xilema e não tem floema. Então, não vai ter seiva bruta nem elaborada. Até porque esse vegetal ele é muito pequenininho, então ele não precisa de condução de nada, porque é miudinho, tá? Na página 243, mostra sobre a reprodução das briófitas. Mas isso não é mais importante para a gente, porque a gente já estudou isso, tá? Aí na 244 tem as pteridófitas, ó. Aí mostra outros exemplos. A samambaia, que a gente já tinha falado, e mostra uma samambaia sul, que é maior, é uma samambaia maior. É a prima da samambaia, na verdade, né? Que está também nesse grupo das pteridófitas. E aí mostra aquelas bolinhas que eu falei para vocês que tem embaixo da samambaia, que serve para reprodução. A foto está na página 245, ó, que é chamada de soros. Cada bolinha dessa é um soro. E aí, se a gente passar a mão, eles se soltam. As meninas usavam isso para brincar de panelinha, né? Fazer comidinha. Tiravam, aí a avó quase matava a gente. A gente tirava essas bolinhas e fazia os soros de comidinha, Realmente tá? parece feijãozinho. Acho que é Parece, feijão. né? A gente usava por causa disso. Aí depois vem também a reprodução delas, mas isso também não é importante para a gente. A gente já viu isso. É só para relembrar. Na 246, mostra as gimnospermas, ó. Aí nós temos aí alguns exemplos. A araucária, temos o pinheiro. Esse pinheiro, ó, ele pode chegar a 40 metros de altura, tá? São Ô, árvores Aline, minha bem vizinha, ela altas. tem. A minha vizinha, eu acho que ela tem dois ou um pinheiro. E, tipo, é É, muito alto mesmo. Sim, é. a grossura do tronco é, tipo, imensa. Cresce rápido e assim, né? É bem alto, cresce rápido e é um vegetal que dura muito, tá? As gimnospermas e as angiospermas, se elas forem bem cuidadas, elas estiverem na natureza, sem nenhum processo assim de erosão nem nada, elas levam muito tempo. Acho que Lá desde. no Aragãozinho, lá no Aragãozinho, não sei se vocês pegaram essa época, não sei se vocês estudaram lá nessa época, aonde é o parquinho tinha uma mangueira gigantesca. E aí aquela mangueira, ela já tinha o quê? Uns 30 anos mais ou menos. Era muito grande, dava muita manga. Chegava final do ano, assim, em novembro, ela estava repleta de manga. Mas aí o que começou a acontecer?
como ela dava muita manga, porque ela era uma mangueira bem antiga, né? Tinha muitos anos, começou a ficar muito perigoso. Porque quando dava aquelas chuvas de verão, chegava esse finalzinho da tarde, novembro, dezembro, começava a ventar para ter aquelas chuvas de verão, as mangas começavam a balançar e caía de monte. Aí a tia Deisimar começou a ficar preocupada de uma manga cair numa cabeça de uma criança do jardim, imagina, né? Afunda a cabeça de uma criança. Aí, conclusão, ela pediu permissão, né? Porque você não pode cortar uma árvore sem permissão. Aí ela pediu permissão aos parques e jardins e à prefeitura. Você tem que ter duas autorizações para poder cortar a árvore e tirar a árvore dali, porque ela estava com medo de acontecer algum acidente, né? Mas quando ela fez isso, que ela conseguiu a autorização, aí realmente viram que estava perigoso e que ela conseguiu a autorização, ela chorou e tudo, porque aquela árvore estava ali a vida inteira dela, ela lembrava daquela árvore. O filho dela era pequeno e já tinha aquela árvore ali. Mas aí, por conta do risco, ela teve que tirar. E hoje em dia, se a gente for lá no Aragãozinho, não tem mais. A parte Aline, árvore é o parquinho. Fala. Aline. No meu quintal aqui tinha uma mangueira gigantesca também. Chega e ia pros vizinhos, tão grande assim, sabe? Ia por cima da casa dos vizinhos, era gigante. Eu não lembro se era o vento de outono ou esses ventos de verão, mas ventava, caía manga no terraço e no telhado, e quebrava o telhado. Era assustador, assim. Eu lembro de ficar na janela, aquela ventania e manga caindo pra tudo quanto é lado. Aí minha mãe teve que tirar também. Lá no Aragãozinho a gente adorava, né? Eu, quando chegava essa época assim de outubro, novembro, começava a dar manga, a gente levava manga para casa, os alunos levavam manga para casa, era muito bom, mas depois acabou se tornando muito perigoso, né? Por causa das criancinhas do jardim, que eles passavam para ir no banheiro e às vezes o caminho era ali, quando tinha que pegar a merenda na cantina, o caminho era ali também. Então a gente, tia Deisimar teve que se desfazer. Aline, de Fala. vez, de vez você levar lanche, sobe na árvore e pega uma manga. Exatamente, exatamente. Era o que acontecia. A gente tomava suco de manga, era uma festa quando tinha. Mas, infelizmente, ela ficou muito grande, aí não tinha como. Se fosse até uma casa ali, em vez de uma escola, de repente até poderia ter deixado, mas como a casa, que era a casa da tia Deisimar, virou uma escola, aí teve que tirar. Foi uma pena, mas teve que tirar. Bom, então aqui são as gimnospermas, né? Nós temos aí alguns exemplos desse grupo. Na outra, que é na página 251, vem falando das angiospermas. Essas são as mais completas. Olha o tamanho dessa mangueira aí. Falando em mangueira, olha o tamanho da copa dessa mangueira, da parte das folhas da mangueira. Quase que não dá para ver o tronco dela, só dá para ver a parte da copa, né? Aí pegaram um pedaço, ampliaram para a gente poder visualizar a manga e pegaram um outro pedaço para a gente poder ver as flores. Qual página, Aline? Oi, Carlos? Qual página que você tá? Que eu me perdi. 251. Ah, tá. Antes de gerar a manga, a mangueira ela fica toda assim com essa florzinha. Primeiro dá a flor, depois dá o fruto, tá? Então a gente já sabe, quem tem mangueira em casa, já sabe que quando ela fica toda floridinha assim, ela tá próxima de ser a época de dar a manga, porque a manga também tem época, não é o ano inteiro não, tá? Geralmente quando se aproxima a primavera e o verão começa na primavera começa a dar essas florezinhas, igual tá aí.
e no início Aline, do verão começa a aparecer o fruto. teria Fala, problema de você me citar uma fruta que seja do ano inteiro? que Eu não seja do conheço ano nenhuma. inteiro. Já É, falei algumas: laranja, limão, ah, tá, obrigado. mamão. Essas dão o ano todo, tá? Agora, manga tem a sua época, abacaxi tem a sua época, melancia também dá o ano todo. Se você cultivar lá, se você colocar a sementezinha da melancia, vai dar o ano todo, tá? Uva dá o ano todo também. Só algumas que são assim específicas, morango, manga, aí tem épocas, né? Caqui tem época, que também o caqui também é muito sensível, aí vão ter épocas, tá? Então, nessa das angiospermas, nós temos todas as partes. Essa é considerada um vegetal completo. Tem raiz, tem caule, tem folha, tem flor, tem fruto, tem sementes, tem todas, tá? Só nas angiospermas que é o grupo mais completo dos vegetais. Aí, por ser completo, vai ter esses vasos condutores de xilema e floema, que vão conduzir seiva bruta e seiva elaborada, que é o alimento para o vegetal. Aí eu pergunto a vocês, da onde o vegetal tira esse alimento? Da Da onde árvore? vem? Do solo, Do né? Da solo. raiz. Muito bem. Então, ela vai retirar do solo a água e todos os sais minerais que estão presentes ali no solo. E, com isso, vai se transformar em alimento junto com a presença dos raios solares, tá? Que aí, juntando isso tudo, dá um processo que a gente chama de quê? Quem lembra? Fotossíntese. Isso aí, certo? Então, a água com os sais minerais juntos vai ser conduzido por esse caule através de seiva bruta e elaborada, tá? Que vai se transformar em um açúcar que a gente chama de glicose, que é o alimento dela também. E aí, juntamente com a presença do sol, ela consegue produzir o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. Isso foi o que a gente estudou no 7º ano, tá? Então, na página 251, mostra esse grupo mais completo e mostra todas essas partes que eu acabei de falar que o vegetal possui: raiz, caule, folha. Não esqueceram de nenhuma aqui. Aqui só não está dando para ver a semente, porque o fruto está fechado ainda, não está aberto, tá? Iago está falando do tronco, o tronco aqui quase que sumiu, né? Porque a parte da folha, das flores, tomou conta de tudo, tá? O tronco mesmo só está dando para ver um pedacinho. As raízes dessas plantas também são raízes bem avantajadas, também tem que ter cuidado com a raiz, porque ela pode derrubar uma casa, dependendo da posição em que ela esteja. Então, se ela estiver muito perto de um muro, ou então muito perto da parede da casa, né, que faz parte da casa, ela pode entrar por debaixo e derrubar até a casa ou derrubar até o muro, tá? Tem que ter cuidado também aonde plantar. Toda vez que a gente planta alguma coisa em algum lugar, a gente tem sempre que observar o que tem ao redor, o que tem à sua volta. Porque se tiver um muro, se tiver uma casa, a planta ela não vai ficar mudinha o tempo inteiro, né? Ela vai crescer, com o tempo ela vai crescer. E a raiz também. Então, essa raiz ela pode acabar afetando o que tiver ao redor dela, tá? A Ô, gente tem prof, que tomar esse cuidado também. Fala, é, Adriano. eu sei que tem uma árvore, eu não faço a mínima ideia do nome dela. Eu sei que tem uma árvore que ela é rosa, mas por que a coloração dela é rosa? Qual o motivo? Da árvore, As mas plantinhas dela são rosas. Não é cerejeira, não? Eu acho que é, hein? Eu não sei, eu não lembro o nome dela. Mas em parte que é rosa, a folha, É, a folha, a folhinha. qual parte? Então,
Lembra que no 7º ano eu falei para vocês que as pétalas das flores, geralmente, elas são coloridas. E as sépalas, que são as folhinhas, geralmente são verdes. Geralmente, mas pode ocorrer de ter outras cores, tá? Então, não é assim uma regra de que sépalas têm que ser verdes e pétalas têm que ser coloridas. Não, mas geralmente são. As pétalas das flores, elas geralmente vão ter cores variadas, né? Vão ser coloridas. E as sépalas, que são aquelas folhinhas, geralmente elas vão ser verdes, tá? Mas pode ter outras cores. Então, nesse pode ter, é o caso dessa que você está perguntando, tá? Por isso Tá. que tem essa variância, Bom, que mais que a gente precisa saber daí? O livro comenta também sobre os agentes polinizadores, que é o que vai gerar um novo vegetal, tá? Então, esses agentes polinizadores, eles podem ser o vento, a água, as gotículas de água e alguns animais. Alguém sabe me dizer, ou lembra, né? Quais são esses animais que podem fazer esse processo de polinização? Abelha, Abelha, que mais? vespa, Beija-flor? Beija-flor, muito bem. Que pássaros, mais? Os pássaros, de modo geral, Acho que né? besouro pode? Não. Também, sim, alguns insetos, né? Besouro, abelha, marimbondo, todos esses assim que vão visitar as flores, eles acabam sendo animais polinizadores. O borboleta. beija-flor também é uma ave, né? Mas vai até uma flor. Então, quando ele vai a uma flor e depois ele passa de uma flor para outra, ele acaba sem querer, todos esses animais fazem isso sem querer, acabam polinizando de uma flor a outra. Eles levam os grãos de pólen da flor que eles estavam para a flor que eles foram, tá? Então pode ser pela cabecinha, pode ser pela patinha, pode ser pela asa, pode ser pelo bico, tá? E alguns pássaros, né, que citaram aí os pássaros, ainda fazem isso também quando eles gostam de se alimentar dos frutos. Existem alguns pássaros, o morcego também faz isso. Existem alguns pássaros e o morcego em específico que se alimentam de frutas e aí quando eles liberam as fezes, nas fezes também podem conter sementes. E aí, sem querer, às vezes a gente pergunta assim, ué, geralmente quem tem casa, né, com quintal grande, não tinha essa vegetação aqui, como que ela foi parar aqui? Algum pássaro levou através das suas fezes, né, fez as fezes, liberou ali, caiu ali, pronto, germinou alguma coisa ali. Então, pode ser assim também, tá? Aline, também quando tem saco de lixo com semente de fruta dentro, o gambá às vezes fura e cai também. Isso. Danado para fazer isso, sabe o que é? Abóbora. A abóbora, ela dá assim em qualquer lugar. Se você deixar um carocinho de abóbora em qualquer lugar que for, que também pode ser assim, né? Quando cai do lixo, vai nascer ali um montão de abóbora, tá? É muito fácil. Existem alguns vegetais que eles são é, mais, como é que fugiu a palavra? Mais específicos, vamos dizer assim. Não é qualquer solo que eles gostam, não. São mais exigentes. Mas tem alguns vegetais que em qualquer lugar que ele cair, ele vai conseguir lá germinar com bastante facilidade. A abóbora é um exemplo disso, tá? São Então sementes burguesas. é bem fácil. Bom, para a gente terminar,
No 7º ano, eu também expliquei para vocês, com relação à flor, que a flor ela tem uma parte masculina e uma parte feminina. E que, por conta disso, recebia 2 nomes diferentes, que era o androceu e o gineceu. Lembram desses 2 nomes? Ou já Ali, esqueceram também? eu não lembro. Não lembra? Que eu Não até lembro. ensinei uma regrinha com nome para saber identificar qual era Eu só sei que um a... é o inverso do outro. Então, no androceu, lembra que eu falei assim, gente, ó, androceu e gineceu são as partes feminina e masculina da flor. Eu tenho uma dica para passar para vocês, que o androceu lembra o nome André. Lembram disso? E aí André é um nome masculino. Então, o androceu é a parte da flor masculina. E o gineceu lembra Regina, que é um nome feminino. Então, gineceu é a parte feminina da flor. Lembram disso? É uma maneira da gente não Ah, esquecer, é, que tá? falava A sobre a diferença reprodução do assexuada das androceu. plantas. Isso, tá? Do androceu para o gineceu. Então, o androceu é a parte masculina da flor e o gineceu é a parte feminina da flor, tá? Isso está falando na página 253. Tem uma flor lá, que é a hibisco, que eu comentei com vocês, e aí cortaram, né? Fizeram um corte mostrando a parte feminina, a parte masculina, e depois mostrando as pétalas, que geralmente são coloridas, e as sépalas, que geralmente são verdes. Aí está mostrando aí as sépalas também. Aí está falando também que o conjunto dessas pétalas é chamado de corola e o conjunto das sépalas é chamado de cálice. Isso a gente viu também no 7º ano, tá? Depois vem falando sobre o girassol, que o girassol ele tem uma inflorescência nele, que próximo ao miolinho, ó, tem um monte de florzinha, que é chamado de inflorescência de girassol. Aí cada coisinha dessa é uma florzinha, é uma miniatura de uma florzinha. Também isso é bem característico do girassol. E para a gente terminar, alguém sabe me dizer o porquê que essa planta tem esse nome de girassol? Porque ele segue o sol, de acordo com o dia. Exatamente. E durante a noite, como que ele fica? Quem sabe? Ele fica seguindo o sol. De cabeça para baixo? De cabeça para baixo, exatamente. Ele fica igual um guarda-chuvinha, ele vira para baixo. Aí, quando é de dia, ele se levanta de novo e fica na posição certinha do sol. Se o sol está para cá, ele vira para cá. Ao meio-dia, ele está no meio, igual está esse aí, deve ser mais ou menos Também que dá meio-dia. para saber a hora por meio de um girassol, né? Sim, dá para saber se é de manhã, de tarde, ao meio-dia ou de tarde, dá para saber, só pela posição do girassol, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Na próxima aula a gente vai falar sobre os frutos. Aí vai dizer, vai relembrar, né? A Isso diferença vai cair na entre... prova? Não, essa parte não vai cair na prova, não, tá? A matéria da Ah, prova está lá na plataforma. Vocês já abriram lá para ver? tá lá? Ah, não vi não. Tá lá, tio Gilbert já Vou postou, lá ver. tá? Aí tá a matéria de todo mundo. Todo mundo colocou lá os conteúdos que vão cair, do módulo 1 e do módulo 2, tá? Eu acho Tá bom. que eu até coloquei no grupo lá do WhatsApp. Não sei, não tenho certeza, mas eu acho que O conteúdo das avaliações, né? Isso, tá lá na plataforma, tá? Entrem lá, que tio Gilbert postou lá. A disciplina de todos os professores estão lá, com a matéria tudo direitinho, separadinho, que vai cair em cada professor, tá bom? Aí vocês deem uma olhada lá. Deixa então eu conferir aqui quem eu não consegui marcar.
Alexander, tá aí? Ok. Bruna, tá aí?